Senhor falava assim, eu precisava ouvir a voz dele. Porque eu acredito, como eu, muitas pessoas que estão fazendo esse jejum passam por provas, por desertos e momentos que a gente cansa, desanima, mas estamos aqui. E eu falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor me levou, amém, nessa passagem, eu anotei ela. Fiquei mastigando essa passagem ontem e não sabia, amém, que eu iria ministrar, mas o Senhor, ele já sabia, porque ela falou tanto comigo, tanto, que ela me deu uma resposta para aquilo que eu precisava. E antes de nós que estamos aqui passar para a igreja, primeiro o Senhor fala conosco, nos corrige, nos ensina e nos renova, amém? Eu vou pedir que os irmãos abrem a Bíblia, amém, no livro de Marcos, capítulo 4, amém, versículo 35. Eu vou estar lendo, amém, para não tomar tempo. Marcos 4, 35, que diz: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? E só para a gente entender o que o Senhor está falando, se você não quiser abrir, não tem problema, mas em Lucas 8, capítulo 22 diz: Mais uma vez, Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para outra banda do lago, e partiram. Navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se eles, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? Amém? Essa passagem ela é a mesma, amém? É um cenário com o Senhor, né? Ele fez um milagre ali. Mas quando eu comecei a ler isso ontem, eu confesso para a igreja que eu estava com esses discípulos, amém? Quando eu comecei a ler, o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração. Quem chamou os discípulos, quem estava com os discípulos, era Jesus. E Jesus pega os discípulos, ele entra no barco e fala: Vamos atravessar, amém? E o Senhor começou a ministrar no meu coração que, assim como nós nessa campanha colocamos sonhos, projetos, e nós também estamos em um barco com Jesus. Este barco, nessa noite, talvez você já ouviu outras revelações, de outra forma essa palavra, mas o Senhor, ele ministrou no meu coração que nessa noite este barco é a sua e a minha promessa, amém? O Senhor, ele chama os discípulos, entra no barco e ele dá uma ordem, ele afirma: nós iremos para o outro lado. E muitas das vezes o Senhor, ele nos coloca no barco e fala: você vai vencer no seu casamento, você vai chegar do outro lado, você vai ver os seus filhos aqui, a tua vida financeira vai ser próspera, a tua família vai estar rendida aos pés do Senhor, o seu chamado vai ser despertado. Tudo isso quando você chegar num barco que eu estou dentro do outro lado, amém? E eu continuando lendo, o Senhor foi falando, e ali eu falei assim: Senhor, o barco é a promessa. E quantas vezes o Senhor, ele não coloca na promessa? Nós estamos no barco, mas a palavra vai dizer que Jesus, ele dorme e o barco começa a balançar, começa a vir tempestade. E só lembrando que eram os discípulos, nós sabemos que os discípulos conheciam quem era Jesus. Eu e você estamos nessa campanha porque nós sabemos quem está no barco, nós sabemos que é Jesus. Então eu e você conhece, já vimos ele fazer milagres, já vimos ele fazer outras maravilhas.
E os discípulos que estavam com ele, andavam com ele, conheciam ele, estavam ali confiando que iam chegar do outro lado, mas o barco balançou. E quantas das vezes nessa campanha o meu barco e o teu barco balançou? O teu casamento deu uma apertadinha, a tua vida financeira apertou um pouquinho, talvez você chegou aqui, queria ser usado, queria falar, mas o desânimo tomou. Quantas vezes o nosso barco, a tempestade vem e nós falamos, não foi o Senhor que falou para eu vir? Não foi o Senhor que falou que eu estava no barco, que o Senhor estaria comigo? E aquela tempestade começou, a palavra fala que os discípulos eles se desesperaram. Eu acredito, não está na palavra, mas eles eram homens como eu e como você. Então eu acredito que um olhou para o outro e falou, Jesus está vendo isso? Não, ele está dormindo. O barco vai afundar, a água está nos cobrindo, o barco está afundando e Jesus está dormindo. E quantas vezes o nosso barco está afundando e Jesus está como? Em silêncio. Mas ele não saiu do barco, ele continuou. O silêncio dele não quer dizer que ele não está mais no controle. O silêncio dele quer nos mostrar como ele vai continuar mostrando na palavra, que pode o barco balançar. Eu estou em silêncio, mas eu ainda estou dentro do barco. E os discípulos se desesperaram e começaram a falar, mestre, ainda chamava ele de mestre, porque conhecia que ele era o mestre. Mas conhecia o mestre e não sabia que ele não poderia parar a tempestade. E o Senhor, ele acorda, os discípulos desesperados, talvez alguns pensam, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nessa campanha depois que eu comecei? Tudo ficou mais difícil, porque eu não posso mentir no altar, mesmo sendo renovada todos os dias. Eu falei, Senhor, se eu soubesse que ia me doer tanto esse jejum, eu não teria começado. Mas depois que o Senhor ele me revelou nessa palavra, que Ele está no barco, eu falei, obrigada, Senhor, porque eu entendi que esse jejum é só uma ponte para eu chegar do outro lado. E aqueles discípulos, eles se desesperaram. E eles começaram a falar, mestre, estamos perecendo. E quantas vezes nesse jejum, não só no jejum, mas nas nossas vidas, o barco balança, a água está cobrindo e você fala, não, Jesus está no barco, vai estar tudo certo. Mas quando você se depara com ele em silêncio, eu e você, o que nós fazemos? Os discípulos acordou o Senhor desesperado, porque eles queriam chegar do outro lado e eles queriam chegar vivos. Eles queriam, porque sabemos que uma tempestade, ela nos dá medo. E nesse jejum eu passei por tempestades que eu tive medo. Teve dias que eu cheguei aqui, eu estava pulando, mas teve dias que eu cheguei aqui, era só uma mão para me levantar da cadeira de tristeza. Mas ainda assim, nessa palavra ontem, o Senhor me trouxe que Ele continua no barco. E eu falei assim, Senhor, esses discípulos se desesperaram, mas eles sabiam que Ele era, que o Senhor estava lá. E cadê Jesus? Nos trouxe para cá, me trouxe para a promessa, me trouxe para este casamento que o Senhor disse que era seu, me trouxe para uma vida financeira que o Senhor fala que vai prover, que o Senhor fala que vai curar, mas está dormindo. E os discípulos apavorados, eles acordam Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz, a palavra ela se repete e ela fala, Jesus, aqui fala, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e o mar se cessou ali. Jesus, ele olhando para nós nessa campanha ou em outros dias, vendo que nós se desesperamos. Jesus, ele poderia falar assim, não, eu vou ter que ensinar eles mais uma vez que eu estou no barco. Mas a primeira coisa que Jesus fez, ele acalmou a tempestade. Só para mostrar para os discípulos assim, ó, eu ainda estou aqui. O mar já se acalmou, a tempestade já se acalmou. Eu só estou primeiro acalmando a tempestade para vocês entenderem. Eu estou dormindo, mas é só levantar e dar ordem que tudo acalma. E é assim comigo na sua vida. E a palavra vai dizer que depois do Senhor acalmar a tempestade, aí Ele vem e constrange os discípulos. Aí Ele vem e ensina os discípulos. Porque quando Ele nos constrange é para nos ensinar. É um constrangimento de amor. Ei, homens de pouca fé. E muitas das vezes nós olhamos para os discípulos e julgamos. Porque quando eu li essa passagem eu falava, nossa, Jesus falou que eles não tinham fé. Que vergonha, anda com Jesus e não confia nele. E o Senhor me constrangeu muito ontem que Ele falou, você também faz igual aos discípulos.
mulher de pouca fé. E aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor, Ele está no barco todo momento, o Senhor estava no barco todo momento. E aqui o Senhor fala, aonde está a vossa fé? E imagine o Senhor, nós conhecemos Ele. Porque eu creio que se eu falar, quem conhece o Senhor aqui? Todos nós iremos levantar a mão. Quem conhece que o Senhor cura? Nós estamos aqui porque fomos curados. Quem conhece que o Senhor liberta? Eu estou aqui porque eu fui liberta. Mas e na hora que o barco balança, que começa a naufragar, que nós iremos afogar? Aonde vai a minha e a tua fé? Ah, mas Jesus está em silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele não saiu do barco. Jesus, Ele estava em silêncio porque Ele também confia o Pai que Ele serve. O Deus que Ele serviu, o Pai dele. E Ele sabe que se Ele levantasse, ou Ele estendesse a mão, ou Ele falasse, o mar iria se acalmar. E é isso que Ele quer trazer para mim e para você nessa noite, amém? Não importa como está o barco. E uma coisa que o pastor Ageu, ele ministrou aqui, ele falou assim, o meio. E os discípulos, eles começaram sem uma tempestade. Ah, eu estou feliz, vou atravessar. Jesus me chamou, a promessa está ali. Bora, vamos salvar meu casamento. Vamos ser curados, vamos ter vida financeira próspera. O começo está indo, mas no meio veio a tempestade. E é no meio que o desespero vem. É no meio que os discípulos, eles se desesperaram. O Senhor está aqui, o mar está vindo, nós vamos afundar e o Senhor está dormindo. E eu tenho certeza que eles não foram carinhosos a chamar Jesus. Eu acredito que eles chamaram Jesus desesperados. E eu já chamei Jesus desesperada. Quantos de nós nesse jejum já gritamos? O Senhor não está vendo. A minha família está perecendo e o Senhor não está vendo. A minha casa está acabando tudo. O Senhor não está vendo. Eu venho para a igreja, chego aqui, só o Senhor sabe. O Senhor não está vendo. As minhas dores só aumentam. O Senhor não está vendo. E só basta o Senhor levantar e falar, acalma, mar. Eu ainda continuo sendo Deus que está no barco. Eu ainda continuo sendo Jesus que salva seu casamento. Mas a palavra nos ensina. Jesus pergunta, discípulos, os discípulos andavam com Ele. Eu e você anda com Ele, adora Ele, louva com Ele, estamos aqui por Ele. 17 dias clamando a Ele, mas se o barco balançar um pouquinho, será que vamos lembrar que Ele ainda está no barco? Porque por um minuto não, por acho que uns 2 dias eu esqueci dessa campanha que o Senhor estava no barco. Eu chegava aqui e eu perguntava, o Senhor não está vendo? Quanto mais eu venho para a campanha, quanto mais eu faço, o barco mais está afundando. Porque há lutas que só eu e você sabe que nós enfrentamos. Mas quando eu abri essa palavra ontem, o Senhor, Ele foi misericordioso sobre a minha vida. Mas Ele me ensinou. Eu não quero ser um discípulo do Senhor que Ele precisa perguntar onde está a minha fé. Eu quero mostrar que por mais que seja difícil, por mais que o barco esteja afundando, quem me chamou para o barco foi Ele. E a palavra fala que o Senhor chama os discípulos e eles deixam a multidão. Eu e você deixamos a multidão para entrar no barco. Deixamos os nossos anseios para viver a promessa, para chegar do outro lado. Mas isso não quer dizer que a tempestade não vai vir. Isso não quer dizer que o barco ele não vai balançar. Isso não quer dizer que no meio da campanha você não vai querer parar. Agora no final você não vai querer parar. Mas o Senhor ele pergunta para mim e para você nessa noite. E não como julgamento, porque o Senhor ele é o Deus que nos ensina. Aonde está a tua fé? Homens e mulheres de pouca fé. Eu não desci do barco. Eu ainda estou no barco. E os discípulos eles fazem uma pergunta. Eles se indagam. Quem é esse que o mar pode acalmar? Aquele que eles já andavam juntos há muito tempo. Aquele que eles já chamavam de mestre há muito tempo. Aquele que já tinham vivido milagres com ele há muito tempo. Aquele que já tinham visto paralíticos andar há muito tempo. Aquele que já tinha visto casa sendo restaurada há muito tempo. Ele continuou sendo o mesmo mestre. O mesmo que acalma a tempestade. Mas eles se esqueceram que lá atrás o Senhor já havia feito. E muitas das vezes é isso que acontece. Por mais que nós podemos julgar esses discípulos, porque eu julguei muitas das vezes. Não confiaram, Jesus estava no barco e eles ainda tiveram medo, mas é assim comigo e com você. Porque eu sou assim. Se a tempestade ela vem, já está me levando, eu não paro. Mas o medo vem. A angústia vem.
E eu falo, Senhor, o Senhor não está vendo? E aí muitos de nós já vivemos o silêncio do Senhor. Mas o silêncio não quer dizer que Ele não está no barco. Quer dizer que Ele está dormindo. Porque Ele sabia que era só Ele dar ordem e tudo se acalmava. Ele sabia que era só Ele se levantar e falar, ei, discípulos, eu sei mesmo. Por que está surpreso que eu fiz isso? Eu já fiz lá atrás, já te restaurei, já te trouxe aqui. E o Senhor falou comigo nessa palavra. Ei, isso não é nada, filha. O mesmo Jesus que estava no teu barco quando você estava lá fora tentando retornar e te deu forças, é o mesmo que vai restaurar a tua casa, é o mesmo que vai restaurar a tua família, é o mesmo que vai te fazer uma pessoa próspera, é o mesmo que vai te dar forças para você chegar aqui sem dor, é o mesmo que vai despertar o chamado, mas eu só estou descansado no barco, eu não saí dele. Então que eu e você venha entender, amém? Não é só na campanha que vai ter tempestades, porque a campanha acaba, tudo continua. Mas como já foi dito várias vezes, que nós continuemos a campanha todos os dias. Mas a campanha vai acabar, os problemas vão continuar aparecendo. O inimigo ele vai continuar querendo entrar no nosso casamento, nas nossas finanças, nos nossos sonhos, porque dentro desta arca há sonhos. Dentro dessa arca há aquele milagre que você fala, é impossível para mim. Mas para mim, se eu olhar com o meu olhar humano, é impossível um homem levantar a mão e falar, mar, acalma. É só Jesus que pode acalmar o mar. E se Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, ainda assim por homens que ele não estava se lembrando o que ele fazia, por que ele não pode fazer o que está aqui nessa árvore? Por que ele não pode fazer o que o meu e o seu coração almeja nessa campanha? Mas para isso acontecer, amém? Nós temos que saber quem é o Jesus que nós servimos. E se Jesus dormir no meu e no teu barco, assim como eu achei que ele estava dormindo, e talvez ele poderia até estar em silêncio para mim, mas às vezes eu falo, Senhor, eu sou até ingrata, porque eu falo, nossa, eu não estou suportando o silêncio do Senhor. Que silêncio, se todos os cultos que eu chego aqui, eu sou cheia dele. Todos os cultos que eu chego aqui, ele fala comigo no louvor, ele fala, para que chorar, se é um Deus que cuida de você. Ele fala, clama Jesus, porque eu posso todas as coisas. Isso para mim não é silêncio, mas tem gente que vive o silêncio, eu já vivi. Mas que nós vamos aprender que, mesmo no silêncio, ele ainda está no barco, amém? E a escolha de Jesus foi levar os discípulos. Ele escolheu levar. Não foi os discípulos entrou, eu vou entrar, vou pro outro lado e Jesus vai ficar aqui. Não. Então se é Jesus que te deu a ordem de entrar no barco e ir até a sua promessa, é porque pode vir tempestade, pode vir chuva, pode o barco balançar, pode o barco para um lado, pode o barco para o outro. A promessa é dita, eles chegaram no outro lado. E eu e você chegaremos no outro lado, amém? Eu creio em nome de Jesus, que assim como essa palavra ela falou comigo, eu creio que falou no seu coração, porque todos nós vivemos um momento de tempestade. Talvez a sua tempestade é diferente da minha, talvez a sua tempestade ela agitou um pouco mais que a minha, ou a minha mais que a sua, mas uma coisa nós temos em comum: o mesmo Jesus que está no meu barco, está no seu barco. O mesmo Jesus que estava no jejum de Daniel do ano passado, está no jejum, o mesmo Jesus está no jejum de hoje. O mesmo Jesus que já foi contado aqui, que fez milagres, que teve testemunhos de outros jejuns, é o mesmo de agora. E eu acredito que hoje ele faz essa pergunta para nós. Amém? Assim como ele perguntou para os discípulos. Porque eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Jesus olha para os discípulos e fala: não, anda comigo, vive as maravilhas comigo e não me deixa tirar nem um soninho achando que o barco vai afundar. Ah, meu amigo, você esqueceu que o Deus que você serve é aquele que pode todas as coisas. Eu imagino que Jesus, eu falo até brincando, acho que ele falou, eu estava num sono tão gostoso aqui, e eles se esqueceram que é só eu levantar, é só eu falar. E muitas das vezes é assim, nós apeneamos Jesus. Mas o Senhor não vai fazer, mas o Senhor não está vendo, e não é errado, porque nós somos carne igual aqueles homens. Mas nós temos que depositar a nossa confiança nele e entender que o barco ele é a nossa família, os nossos projetos, os nossos chamados, o nosso ministério e o que está aqui dentro. Amém?
Então, se o Senhor te chamou para um barco e você sabe que é Ele que está no barco, não precisa temer. A tempestade vem, mas ela passa, porque Jesus Ele está conduzindo o nosso barco, amém? É só até aqui que o Senhor me deu, que você fique com essa palavra, amém? Isso foi uma resposta, irmãos. Eu estou neste altar e o Senhor sabe que eu não posso mentir. Eu cheguei ontem, quando abri essa Bíblia de manhã, eu falei assim, Senhor, só o Senhor sabe como eu estou chegando nessa campanha. Talvez hoje eu chore um pouco menos, porque a gente amadurece um pouco mais. Mas eu falei assim, eu não queria nem ter feito, se fosse para ver muitas coisas que estão acontecendo na minha vida assim. E quando o Senhor falou assim, abre a Bíblia, e foi nessa passagem, Ele falou assim, ei, está esquecendo que eu sou o mesmo Jesus? Eu sou o Jesus que não vai te deixar no barco, porque o teu casamento é meu, a tua família é minha, as tuas finanças é minha, mas eu estou no barco. Então não se esqueça, amém? Que Jesus está no barco. Vai balançar? Vai. Vai chover? Vai. Mas nós vamos confiar que mesmo se ele dormir, ele continua com todo o poder, porque ele é o próprio poder, amém? E as palmas são para o Senhor, amém? Nós sabemos que tu tens o domínio de acalmar qualquer tempestade, qualquer mar, Senhor.
tempestade. Quem está comigo, posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas obras de um bravo mar. Sim, eu posso clamar.